Por que eu acredito que o anticristo ele será islâmico? Dizer que ele será islâmico, para mim, é a mesma coisa de dizer que ele vem do islamismo. Porque isso quer dizer que ele se levantará deste povo que pratica essa religião. Embora o islamismo seja uma religião que pode ser praticada por qualquer povo da terra, as características primárias e essenciais do islamismo são retratadas através do povo descendente de Ismael. Há quem diga que Maomé, que nasceu por volta do ano 570, que é considerado o fundador da religião islâmica, há quem diga que ele foi filho de um dos descendentes dos 12 príncipes de Ismael. Vocês sabem que a Bíblia fala de Jacó, que gerou 12 filhos, dos quais saíram as tribos de Israel, que são os patriarcas do povo judeu. Mas, da mesma forma, na banda podre da linhagem de Abraão, me permitam falar assim, nessa linguagem, nesta licença poética, na banda podre dos filhos de Abraão, na linha de Ismael, surgiram também 12 príncipes que foram gerados por ele. E depois, posteriormente, Esaú, inclusive, ele faz aliança com, como é o nome do homem? Ismael. A Bíblia diz que ele vai na casa de Ismael pegar mulheres, pegar filhas para esposas. E tudo indica que Ismael e Esaú constituíram aquilo que nós hoje chamaríamos de povo árabe no sentido genérico e não necessariamente técnico, tá? Traçando aí uma linhagem hereditária, porque a própria palavra árabe, se traduzida para o português, significa misturado, mestiço, porque é um povo que realmente é uma mistura de etnias, e começando aí dessa mistura de Edom, de Esaú com Ismael. Então é desse povo que Maomé sai, e Maomé é quem cria a religião islâmica, que demonstra as características de sentimento perverso e diabólico que são característicos do que vai ser o anticristo, do que a Bíblia diz que vai permear a vida do anticristo. Por qual razão tudo parece indicar que vai vir de lá? Não necessariamente por causa do que o islamismo está fazendo hoje. O islamismo é muito cruel, é muito intransigente, é intolerante, então, como o islamismo está se espalhando no mundo, provavelmente tem que ser dessa religião. Não é por causa disso. Embora existam muitas coisas no islamismo que apontam para passagens da Bíblia de forma muito precisa. Mas a principal razão pela qual a gente pode acreditar nisso é por causa dos textos que falam do anticristo. Porque os textos dizem de quem ele vai ser filho, dizem de que lugar do mundo ele vai vir, de que região, de que ponto cardeal ele vai atacar Israel, fala sobre as características políticas, religiosas e militares que o anticristo praticará, fala da sua intolerância religiosa, fala da predileção do anticristo em executar os seus inimigos, que é por decapitação. Nós temos textos e mais textos, que se forem unidos uns aos outros, com muita cautela e atenção, você fica impedido de pensar em qualquer outra coisa que não seja o que representa a religião islâmica. O islamismo, ele é do mal. Eu não estou falando do muçulmano. O muçulmano, por via de regra, na maioria das vezes, é uma pessoa dócil, é uma pessoa do bem, porque a grande maioria dos muçulmanos não é praticante do islamismo, sequer sabe direito o que se exige de um muçulmano fiel no Alcorão, ou, no caso do segmento sunita, o que dizem as sunas sagradas. Nem todo muçulmano sabe o que é que ele tem que fazer por ser muçulmano. Então, por causa disso, ele apenas vive com base na sua índole, que muitas vezes é boa, é do bem, e aí ele acaba sendo uma pessoa inofensiva. Só que o problema não está no muçulmano, o problema está no islamismo. É o islamismo que é mau. As determinações do Alcorão são muito severas, e elas instigam no coração do muçulmano praticante um ódio contra os judeus. No Alcorão, os judeus são chamados de porcos e de macacos. E há muitas citações no Alcorão de que o judeu tem que ser exterminado da terra. E disse no Alcorão que a glória de Deus, a glória de Alá, que é a palavra Deus na língua árabe, que é uma variação do Eloá, do Elá, que está na Bíblia, Elohim, não é uma palavra que significa demônio, tá, gente? Alá é Deus. Na Bíblia escrita em árabe, a Bíblia cristã, onde tem Deus está escrito Alá, só para vocês não se confundirem pensando, não é porque este Deus dos muçulmanos, ele recebe o mesmo nome Alá, que a palavra Alá é uma palavra do mal.
Uma pessoa pode ter o mesmo nome que outra, como João, mas um João ser totalmente do bem e o outro João ser totalmente do mal. Então não é porque o termo genérico de Deus em árabe, que é Alá, é usado para se referir ao Deus dos muçulmanos, que o Deus da Bíblia, que também é tratado nas escrituras sagradas em árabe como Alá, que seja o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, não tem a mesma personalidade, não tem o mesmo caráter, são dois deuses diferentes. Como vocês estão entendendo? Tá? Mas, quando você vai observar o que se diz no Alcorão, que a glória de Deus não vai se manifestar enquanto houver um judeu vivo, você começa a perceber que parece ser uma inspiração de Satanás para que aquilo que está escrito acabe se cumprindo. As previsões bíblicas do que o anticristo vai fazer, as profecias que tratam sobre este futuro próximo, onde o anticristo vai tocar o terror na terra de Israel, ele vai ter uma obsessão contra o povo judeu, ele vai invadir Jerusalém, e ele vai fazer tudo isso. Estas profecias não são determinações do que o anticristo tenha que fazer, não é uma predestinação, são na verdade previsões de coisas que Deus viu no que para a gente seria o futuro, mas é o que nós chamaríamos de furo de reportagem profético. Deus viu, porque Deus já estava lá, e ele adiantou a informação do que ele viu acontecer, para que as pessoas saibam que quando aquilo acontecer, a sua palavra merece confiança. Então o anticristo não vai fazer o que vai fazer porque Deus quis que ele fizesse, ou porque Deus determinou. As revelações do que o anticristo fez quando ele viveu aqui na terra, lá no futuro, não foram determinadas por Deus, foram vistas por Deus, permitidas por Deus, mas não foram causadas por ele. Como vocês estão entendendo? Uma coisa é Deus prever e revelar, como ele faz através das suas profecias, outra coisa é Deus decretar e determinar. Então às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. O anticristo, ele vai ser um homem que vai ter esse ódio contra o povo judeu, e muito provavelmente ele vai se comportar como o Alcorão diz, buscando a exterminação do povo judeu. Se vocês não sabiam, a solução final que Hitler tentou implementar durante a Segunda Guerra Mundial, foi dada para ele o plano da solução final. Para quem não sabe, a solução final era tentar exterminar toda a raça judaica, toda a etnia judaica. É por isso que ele tentou, por fim na força, exterminar o judeu da terra. Esta solução final de exterminar, praticar um genocídio completo e perfeito contra o povo judeu, foi dada a Hitler por um líder religioso muçulmano. O conhecido e famoso Mufti de Jerusalém, para quem não sabe dessa parte da história. Os muçulmanos, eles eram parceiros aliançados com Hitler. E na verdade, Hitler tinha brigadas especiais só de muçulmanos. Há fotos disponíveis na internet. Tem um artigo no meu site falando sobre isso, onde você vê uma brigada gigantesca de milhares de homens curvados, prostrados naquele tipo de reza que os muçulmanos praticam. E há closes, insígnias de brigadas islâmicas com a suástica e o símbolo do Islã com duas espadas cortadas. Porque o islamismo e os sentimentos de Hitler estiveram em harmonia. Hitler foi inspirado pelo sentimento antissemita muçulmano. Tá? Se vocês não sabem disso. Então, na verdade, o sentimento islâmico é de ódio, de raiva e de ojeriza contra todas as religiões, mas de forma mais especial contra o judeu. É por isso que nós vemos esta guerra eterna sem fim dos palestinos, aspas, porque não existe Palestina, existe a terra de Israel, né? Palestina é um termo artificial que foi criado pelo imperador Adriano para irritar os judeus na época da revolta de Bar Córqueba, entre o ano 132 a 135 da era cristã. Mas estes tais, que são na verdade os ismaelitas, os árabes, os descendentes de Ismael e de Edom, que são chamados erroneamente de palestinos, eles, na sua grande maioria, majoritariamente, se não 100%, são praticantes do Islã. E eles são inimigos do povo de Israel e querem, a qualquer momento, tomar aquela terra, matar os judeus, tomar posse de Jerusalém. E é possível que isso vá acontecer em breve quando o anticristo estiver na terra, porque somente o anticristo é que terá a condição de liderar o povo islâmico. Irmãos, só para você ter uma ideia do quão significativo é isso, o protagonismo do povo muçulmano nestes tempos finais de punição do povo hebreu, hoje, o lugar mais sagrado do povo judeu, o lugar mais sagrado é o Monte Moriá, que nós chamamos de Monte do Templo.
É onde o templo de Salomão foi construído e reconstruído ao longo das eras, dos anos. Mas hoje o templo não existe e é o lugar mais sagrado. Mas este lugar mais sagrado dos judeus é administrado e controlado pela polícia religiosa islâmica. Para quem não sabe, tá? É controlado e administrado pela polícia religiosa islâmica, que são jordanianos, né, por uma casualidade, mas são eles quem controlam. Quando os judeus terão a permissão de reconstruir o seu templo neste lugar sagrado? Somente quando um líder islâmico, respeitado pelos muçulmanos, permita isso. Donald Trump não tem essa autoridade sobre os muçulmanos. Barack Obama não tem essa autoridade sobre os muçulmanos. Um príncipe inglês não tem essa autoridade sobre os muçulmanos. Não tem Bolsonaro que dê jeito para permitir ou mandar no povo islâmico. Islâmico, obstinado, endemoniado, só aceita a ordem de líder islâmico. Vocês estão me ouvindo? Tudo indica, e veja que a gente não está nem abrindo a Bíblia para mostrar outras coisas. Isso você vai fazer depois quando você acessar o meu site, ler o meu livro, ver minhas ministrações em vídeo. Mas eu estou aqui trazendo uma argumentação para fazer vocês pensarem nessa possibilidade. Isso mostra, gente, que não tem como ser outra pessoa de outra localidade, com outra crença, com outra religião. Em primeiro lugar, o islamismo é quase, se já não for, a maior religião do mundo. É 1,8 bilhões de muçulmanos na Terra. Os muçulmanos de linha sunita podem se casar com 4 mulheres, com cada mulher eles têm 8 filhos. Quem vai conseguir vencer essa multiplicação, essa proliferação de muçulmanozinhos que estão nascendo a cada dia? Quem? Então, não existe nenhuma outra religião na Terra que consiga se equiparar em número e em características ao que o islamismo representa. Porque a gente sabe que o reino do anticristo ele também está permeado de características espirituais e religiosas. Tem aspectos políticos, tem aspectos militares, mas tem aspectos religiosos. Em 1 João 2,22 está escrito que o espírito do anticristo é aquele que nega o pai e nega o filho. Então você observa que a inspiração espiritual das bandas do anticristo envolve negação de Deus como pai e de Jesus como seu filho, que é a única razão pela qual o muçulmano acha que tem o dever de decapitar uma pessoa na terra. Quem disser que Jesus é filho de Deus deve ser morto por decapitação, em honra a quem iniciou isso, que foi Maomé há muitos anos atrás. E curiosamente, Apocalipse fala que o anticristo ele vai preferir decapitar os seus opositores do que fazer qualquer outra coisa. Ele vai preferir matar por decapitação. E a razão pela qual eles serão decapitados não é como na época da Revolução Francesa, que o pessoal passava pela guilhotina e era decapitado por outras questões políticas. Não, lá em Apocalipse está escrito, serão decapitados por causa da palavra de Deus e do nome de Jesus. É muita coincidência, né, gente? Vamos combinar que é muita coincidência. Que religião faria isso? Aí alguém vai dizer, com certeza será a Igreja Católica. Quem fala isso é muito ingênuo de achar que um cristão, que é católico, por mais que tenha lá os seus erros, vai promover esse tipo de perseguição na época em que nós vivemos. Eu sei que a história do surgimento do catolicismo é pesada, e houve sim muita perseguição e barbaridade, mas se você olhar bem, você vai ver que não tem uma religião como o islamismo. Não tem. Nada se compara à intransigência, à intolerância, à perversidade, com requintes de crueldade, gente. Com requintes de crueldade. Aí você diz, mas Natan, por que eles são perversos em suas investidas, em seus ataques, que são até chamados corretamente de terroristas, né, por causa disso? Por que eles são assim? Porque o Alcorão diz que quando um muçulmano for lutar, atacar ou matar um não muçulmano, ele tem que ser o mais cruel que a sua imaginação permitir, porque ele deve fazer com que aquela notícia chegue aos ouvidos dos que não conhecem os muçulmanos, para que quando eles chegarem na terra deles, eles entreguem tudo sem luta, por medo, por terror em seus corações do que vocês são capazes de fazer. Vai dizer para mim que isso não é do diabo? Hein? É pesado ou não é? Mas está no Alcorão. Há mais de 169 aietes, que nós chamaríamos de versículos, né? Há mais de 160 aietes, versos, que dizem por que o muçulmano tem que matar quem não é muçulmano.
Por quê? Ele deve, é obrigatório. A jihad é a guerra que eles acham que é santa, porque Deus manda guerrear e matar. Se você for conversar com um muçulmano, ele vai tentar te enganar, ele vai dizer, não, a verdadeira jihad é aquela que eu luto contra as tentações. E de fato, na doutrina islâmica existe uma grande jihad, que é essa, quando você luta contra as inclinações carnais, mas existe a pequena jihad, que é a luta contra os que não são islâmicos, os que não são muçulmanos. E você não sabe, mas o muçulmano ele tem o direito de mentir e de enganar quem não é muçulmano para conseguir fazer com que o islamismo avance naquela nação. Então, quando ele chega numa nação que ele está em menor número, ele se finge de pacífico, e os seus protestos são usando as brechas da lei daquele país, por causa da liberdade de expressão, ele usa essa brecha para implantar o Islã. Quando eles aumentam em número, eles então proíbem a liberdade de expressão e começam a estabelecer cortes marciais, através da lei islâmica que é a Sharia, intransigente, absurda, que faz decepações de mão, decepações de pés, que açoita pessoas que têm alguns vícios, como até mesmo fumar cigarro, que apedreja, que faz decapitações. É pesada a lei Sharia. E eles, quando chegam, eles vão devagarinho. E se você vai questionar, encurralar, entrevistar um muçulmano, quando ele está em desvantagem numérica, ele mente e engana, dizendo que a religião islâmica é de paz, que é isso. Alguns acham que é, alguns muçulmanos acham que realmente é de paz, porque eles não conhecem de fato o texto sagrado do Islã, principalmente o Alcorão. E aí, os que sabem enganam e mentem de propósito, de forma consciente, para prevalecer naquele lugar, até exercerem um domínio sobre os povos não muçulmanos. Esta prática de enganar de forma consciente é chamada, tem até um termo técnico dentro do Islã, é chamada de taqiya ou kitman. São termos turcos que são usados para se referir à prática de mentir em nome da religião, em nome de Alá, para defender e fazer prosperar o Islã naquele país. Características do anticristo: vai fazer um acordo com Israel, fingindo fazer uma coisa, quando na verdade ele já tem um plano por debaixo dos panos, de romper aquele acordo na metade dos 7 anos, e invadir a terra de Israel. Então todas as características do Islã representam muito bem as coisas que a Bíblia fala sobre as características do anticristo. Para você ter uma ideia, lá em Daniel 10, ele dá muitas características do anticristo. Entre elas, ele diz que ele servirá a um Deus estranho que os seus antepassados não conheceram. Porque se ele realmente vem da descendência de Ismael, isso significa que os antepassados do anticristo serão Abraão, Ismael, Esaú. Ele não vai ser judeu, mas ele vai ser filho de Abraão. Os antepassados, o próprio Ismael servia ao Deus de Abraão, o próprio Ismael. Mas o anticristo, ele não vai servir ao Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Ele não está falando do papai e da mamãe do anticristo, ele está falando dos seus ancestrais, os seus progenitores na sua linhagem, na sua ascendência genética hereditária. Ou seja, o anticristo provavelmente será um descendente de Abraão por ser descendente de Ismael. E ele não servirá ao Deus dos seus pais. Ele servirá a um Deus estranho, um Deus de guerras, de fortalezas, de intrigas. Ele será como um jumento selvagem, dando marradas para torto e a direito, mordendo e machucando. Ele será petulante e ele ficará fronteiriço aos seus irmãos, falando da linhagem de Ismael. Ou seja, sempre ali na disputa com o povo judeu, com essas características. E tem uma passagem, e lá em Daniel ainda, no capítulo 10, ele diz uma coisa, eu acho que é capítulo 11 até, não é o 10. Ele diz uma coisa curiosa, ele diz, ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, ou seja, o Deus dos seus antepassados, dos seus progenitores, dos patriarcas. Ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao que as mulheres querem, ao desejo das mulheres. Alguns intérpretes pré-tribulacionistas pensaram que o texto estaria falando que o anticristo seria homossexual. Mas o texto não está dizendo que ele não vai ter desejo por mulheres. O texto está dizendo que ele não terá respeito ao Deus dos seus pais e ao que desejam as mulheres. O que demonstra essa misoginia não velada do próprio Islã, com esse sentimento supremacista.
no qual a mulher não pode ser letrada, não pode ser alfabetizada, ela não pode ter carteira de motorista, ela não pode viajar sozinha sem o acompanhamento de um irmão, de um pai ou de um marido. Um homem tem que levar a mulher, porque a mulher é mais ou menos como um objeto, uma propriedade particular, patrimônio do homem, que é por isso que um homem, se for sunita, pode ter até 4 mulheres. A religião islâmica ensina sobre como o homem deve bater na mulher. É proibido que ao bater na mulher o homem quebre os seus ossos. Olha que absurdo. Mas tem instruções de como bater, como punir uma mulher. Se um homem bomba se explode para matar não muçulmanos, ele vai para o céu e ganha 70 virgens. Se a mulher bomba se explode, ela só vai para o céu. Por quê? Porque a religião islâmica é machista, é sexista e é preconceituosa. Estas características de desprezo para com a mulher, que não se importa com o que as mulheres desejam, é uma previsão bíblica que será uma característica do anticristo. É coincidência demais, gente. É coincidência demais. Aí se você parar para pensar, você vai ver de onde é que saiu tudo isso. Porque quando Adão e Eva pecaram, uma das coisas que Deus disse foi, eu porei inimizade entre ti, entre Satanás e a mulher. E eu me lembro de uma irmã que se converteu, que era muçulmana, tentou se matar, não conseguiu. Jesus apareceu, curou a perna dela que estava com fratura exposta, e aí ela depois virou crente, e ela disse que a vida inteira ela se perguntou por que que Deus, o Deus do islamismo, tem tanto ódio das mulheres. Quando ela se converteu e ela entendeu que aquele Deus não era o Deus da Bíblia, e sim a antiga serpente, aí ela disse, está explicado, porque há uma inimizade entre Satanás e a mulher. E o Deus deles não é o Deus da Bíblia, é aquela antiga serpente que aparece em Apocalipse, que concederá o seu poder, a sua autoridade à besta. Quantos estão me ouvindo? A gente poderia falar muito mais coisa, mas eu estou com fome. Então, gente, obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser, tá?